Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Orlandia. Eu quero conversar com você a respeito de um assunto muito importante que são justamente os blocos econômicos, né? Por que os blocos econômicos é um tema importante? Pois bem, é o que eu vou tentar explicar para você nesse rápido podcast. O primeiro elemento a ser observado é justamente o fato de que no capitalismo globalizado nós vemos crescer, né, de forma bastante intensa, motivado pelo aumento do comércio internacional, pelo aumento das tecnologias, né? Nós temos observado um aumento também, portanto, né, pressionado por tudo isso, o aumento do padrão de competitividade das empresas. Isso significa que as empresas, para conseguirem ter margem de lucro, elas têm que ter uma possibilidade, uma flexibilidade de se locomover pelo espaço do planeta inteiro. Afinal, estamos em era de globalização. Assim, na maioria das vezes, principalmente estimulados pela ideologia neoliberal, nós temos uma cooptação do Estado ou dos governos locais, de um modo geral, para atender às empresas ou os grupos empresariais atuantes em determinadas regiões do mundo. Portanto, essa exigência de competitividade faz com que as grandes corporações, as grandes empresas, as chamadas transnacionais, pressionem os governos dos países para fazerem acordos. Esses acordos, a maioria deles, foram costurados principalmente a partir da década de 1990. Mas nós vamos perceber que muitos acordos eles foram pensados, né, imaginados e começaram a ser implementados assim, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Como, por exemplo, podemos citar a União Europeia, que começa justamente no cenário da pós-guerra. Geralmente, esses acordos resultam em blocos regionais. Esses blocos regionais fazem com que reserve-se porções do mercado para determinadas empresas ou determinados grupos empresariais e corporações. Assim, esses grupos acabam tendo privilégios e sendo favorecidos por políticas que os governos do bloco se comprometem. Geralmente, as políticas elas estão relacionadas ao livre mercado. São geralmente ações e atitudes de governo que estimulam a livre circulação, principalmente de mercadorias. Pois bem, então, mas o que vem a ser os blocos econômicos? Bem, os blocos econômicos, eles são formados por conjunto de países que se organizam para promover uma integração econômica entre si. Veja que o elemento principal que estimula a formação dos blocos econômicos é justamente a integração econômica. Portanto, é importante a gente observar também que nem todos os blocos econômicos são iguais. Ou seja, os blocos econômicos, eles possuem atualmente diferentes níveis de integração. Por exemplo, os blocos econômicos mais simples, como por exemplo, vamos imaginar o NAFTA, é um exemplo de um bloco econômico onde há apenas a livre circulação de produtos, o livre comércio. É o caso do NAFTA, que envolve Estados Unidos, Canadá e México. Existe circulação de mercadorias, mas não há circulação de pessoas, por exemplo. No segundo nível de integração, nós temos as chamadas união aduaneiras. As uniões aduaneiras, um exemplo é o Mercosul, né? Como que funciona a união aduaneira? Bem, geralmente existe uma tarifa, né, externa comum. O que significa essa tarifa externa comum? Significa que quem não é do bloco, algum país que não é do bloco, se quiser comercializar com países do bloco, ele vai pagar taxas
a mais. Portanto, o seu produto fica mais caro, né? E isso desestimula, né, os compradores locais a adquirir produtos de empresas que não sejam do bloco. Dessa forma, estimula-se o fluxo comercial entre os membros do bloco. Afinal, os produtos vão estar mais em conta. O outro tipo de integração é o chamado mercado comum. Por exemplo, o mercado comum europeu, que deixou de existir em 1991. O que é o mercado comum? O mercado comum é um tipo de bloco econômico onde existe uma integração maior. Essa integração já está relacionada a quê? Não é somente uma integração para a livre circulação de mercadorias, né? Mas retira-se as tarifas alfandegárias, de um modo geral, e passa a ter a livre circulação de capitais e pessoas. Por fim, nós vamos ter a união monetária. Um exemplo de união monetária é o caso da União Europeia, que surgiu em 1991 a partir do Tratado de Maastricht. O que seria essa união monetária? É justamente a soma de todas as características dos blocos anteriores, dos modelos anteriores que eu citei, mas agora, ou seja, há uma livre circulação de mercadorias, livre circulação de pessoas, livre circulação de serviços, né? E livre circulação de capitais. Mas acrescenta-se um outro elemento, que é a união monetária. O que significa? Passa a ter uma moeda única. Tá? Então, a União Europeia é um exemplo, né, de um bloco que está organizado através de uma união monetária. O modelo mais completo de integração que nós temos dos blocos é justamente a união política. A união política, o único bloco até hoje que atingiu esse nível é também a União Europeia, né? Ou seja, qual é o elemento diferenciador aí? A união política é um tipo de bloco que tem uma integração quase que perfeita, onde os países praticamente eles abrem mão de sua soberania, né, e passa a ter um controle político através de um órgão chamado de parlamento, no caso da Europa, é o Parlamento Europeu, que vai aprovar leis que vai ter validade em todos os membros, né, para todos os membros do bloco. Então, no caso da União Europeia, por exemplo, nós temos, mais de 700 deputados que são eleitos e passam a fazer leis que têm validade para todos os membros do bloco. Então, é um exemplo de união política também a União Europeia. Então, vocês percebem que os blocos econômicos eles têm diferentes níveis de integração. Então, só repetindo, zona de livre comércio, só circula mercadorias. União aduaneira, circula mercadorias, mas entre os países membros, e se alguém de fora quiser vender, vai pagar mais para os países membros. Assim, desestimula os membros a adquirir produtos de outros países ou de empresas que estejam fora do bloco. Então, há um desestímulo. Mercado comum é quando você tem, né, a circulação de pessoas, mercadorias, serviço e capital. União monetária é quando é tudo isso, mas tem uma moeda única. União política é quando tem tudo isso que eu já falei, acrescido de um órgão político, por exemplo, um parlamento que vai fazer leis a ser observada por todo o bloco. Ok? Por fim, uma observação importante que a gente coloca. Se você observou, os blocos econômicos, na verdade, eles, de certa forma, adotam uma política, vamos chamar de protecionista. Por quê? Estimula os membros do bloco a comercializarem entre si, em detrimento de outros países ou estados-membros que não estejam fazendo parte do bloco. Os críticos aos blocos econômicos dizem
que esse modelo de organização ele vai na contramão do que prega a globalização, que você sabe, prega a ideia de uma integração planetária, uma livre circulação de empresas, produtos e serviços em todo o planeta. E que, de certa forma, esses blocos fazem com que essa circulação não aconteça. Tá? Então, muitos dizem que há uma contradição entre o que prega a doutrina dominante da globalização, que é o neoliberalismo, que prega o livre mercado, e, por outro lado, os blocos limitam esse livre mercado. Bem, deixando essa polêmica de lado, contra fatos não há argumentos. E uma coisa é certa, todos os países, todas as regiões do mundo onde os blocos econômicos foram implantados, cresceu e muito a integração econômica e o comércio entre esses países, gerando emprego, e também gerando